Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né, a mais uma atividade dos educadores aqui nesse canal fantástico que é o YouTube, né? Então, muito obrigado a vocês que já têm nos acompanhado nas atividades, todas as quintas-feiras, às 14 horas e às 20 horas. Bom, no tema de hoje, no encontro de hoje, nós vamos falar de um tema muito, muito importante para nós, educadores, que é a ressignificação da educação. E para este encontro, nós contaremos com a presença de dois preletores educadores que amamos muito, né? Então, nós gostaríamos de trazer para esse nosso encontro, preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, muito obrigado, né, pela sua presença, e a preletora Yara Regina Colombo, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E aí, então, vamos iniciar esse nosso bate-papo, né, com esse tema que está sendo proposto, a ressignificação da educação. Então, vamos iniciar com a fala, né, do nosso querido preletor Marcos Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado também aos educadoras que estão participando dessa atividade. Fico muito contente de estar com vocês para trabalhar esse tema que é extremamente importante e nós estamos vivendo um momento que é bem oportuno para discutir a ressignificação da educação. Muito obrigado. Preletora Yara. Olá, queridos amigos, educadores, muito obrigado também, estou muito contente de estarmos aqui para podermos trocar ideias e suscitar no coração do educador a reflexão. É um momento oportuno para a gente refletir e promover grandes mudanças, né? Que ótimo, que ótimo. Bom, então nós gostaríamos, né, que os nossos internautas fiquem à vontade para enviar as suas perguntas, as suas sugestões, dizer de quais regionais vocês estão nos acompanhando, né? Então, vamos iniciar. Preletor Marcos, esse termo, né, ressignificação, é um termo bastante atual, né, dentro da linguagem acadêmica, né? E aí eu queria, então, iniciar pedindo para que você falasse um pouquinho nessa questão do quanto é importante a ressignificação. Na verdade, eu acho que esse termo tem vindo, inclusive, substituir outros termos, né? Que é preciso fazer mudanças na educação, é preciso reinventar a educação. Então, ressignificar tem o sentido de partir da onde estamos para chegar onde queremos. Então, não seria, na verdade, uma proposta de você trazer algum projeto já pronto para uma escola, por exemplo, colocar esse projeto já no colo dos professores, dizendo, olha, é assim que se faz, ou assim que nós vamos fazer daqui para frente, e sim construindo um processo com os próprios educadores, partindo, como eu já disse, daquilo que eles sabem fazer, para chegar naquilo que eles vão descobrindo com o processo, o como fazer. Então, por isso que a gente usa
o termo ressignificação da educação. E a gente sabe que já cansou de ouvir dizer que já aconteceram muitas mudanças aí na educação, aliás, no sistema, né, como um todo, social, e a educação ainda patina em modelos já ultrapassados. Então, a gente quer ressignificar isso, dar um novo significado, por isso que a gente utiliza o termo ressignificação da educação. Yara, quer complementar? Eu queria falar que me ocorreu aqui a importância do olhar e da interpretação do contexto em que o nosso estudante, nosso aluno está inserido, que o nosso professor, educador está inserido. Então, essa mudança, entre aspas, aí como o preletor Marcos falou, ela dependerá muito da interpretação do educador, do olhar do educador nesse processo todo. Que ótimo, que ótimo. Estava ouvindo, né, as primeiras palavras aí do preletor Marcos, e uma coisa que eu me lembrei, preletor Marcos, foi quando nós trouxemos a professora Ana Gracinda, né, para conversar um pouquinho com a gente nos educadores, e ela trouxe uma fala muito legal, porque na língua portuguesa, né, quando você tem o prefixo re, né, significa que você vai zerar e esquecer tudo que você fez, né? E ela diz, não, né? Parte de algo que você já tem, né? E aí a gente tem a reconstrução, a reeducação. Se eu vou me reeducar, significa que eu não sou educado? Não, não é assim, né? E bem importante, assim, essa sua fala, porque às vezes a gente percebe assim que talvez o educador pense, puxa, mas e tudo que eu já aprendi, e tudo que eu já li, e tudo que eu já estudei, o que eu faço com tudo isso, né? Bom, então, a gente, continuando aí, né, esse nosso papo, que está muito legal, queria que o professor Marcos falasse um pouquinho para nós, e também, né, a Yara pode também trazer as suas contribuições, de um projeto que é desenvolvido pelo preletor Marcos, no município de Arujá, né? Então, queria que você falasse aí um pouquinho. Faz alguns anos, acho 3 anos, né? Nós estamos indo para o 3º ano agora, em que eu fui convidado pela prefeitura, eu tenho algum conhecimento aqui, porque eu já estou em Arujá como professor, né? Então, algumas pessoas que hoje trabalham nas prefeituras, na prefeitura de Arujá, em escolas, ou foram meus colegas de trabalho, ou então os filhos desses funcionários da prefeitura, eles então foram meus alunos. E a gente criou um vínculo muito forte aqui na cidade. Um belo dia encontrei com o prefeito de Arujá, que tinha conversado comigo que seria interessante se a gente começasse alguma coisa diferente aqui em Arujá. Procurei 2 colegas que trabalharam comigo na época que eu fui professor, a professora Gorete e a professora Dagmar, e a gente começou a conversar, então, de trazer uma proposta de mudança aqui do que estava acontecendo na escola, uma ressignificação. Hoje nós já estamos indo para o 3º ano, as professoras estão extremamente engajadas nesse trabalho. A Unesp, Universidade Estadual Paulista de Marília, interior de São Paulo, tem acompanhado esse nosso trabalho, tem inclusive feito avaliações do trabalho constantes, tem visto muito progresso. Nós já temos uma dissertação de mestrado escrita, vai sair agora, recentemente publicado, um livro que vai de coautoria, né? Eu tive o privilégio de escrever um artigo nesse livro para a Unesp, uma publicação da Unesp, contando toda essa trajetória. E para o pessoal ficar aí com um gostinho de uau, alguém pode dizer assim, mas como é que está a avaliação? Como é que a gente sabe que a coisa está indo bem? Eu posso até apresentar os dados de aprendizagem e de melhora de comportamento das crianças, mas eu gostaria de dizer que no ano passado, né, uma professora estava explicando como é que foi desenvolvido o trabalho, os pais estavam tão empolgados, e são 2 escolas de periferia, com os resultados, que eles aplaudiram a professora em pé quando ela terminou de falar. Então, significa que a coisa está indo bem para uma professora ser aplaudida em pé, né? E ela não é exceção. Ela praticamente hoje, ela e mais outras professoras que estão trabalhando com esse ânimo porque viram os resultados, inclusive para elas próprias, né? Elas estão mais tranquilas, não precisam ficar com tanto estresse dentro da sala de aula. E a gente pesquisou muito e chegou conciliando, né, o que a gente vê na CETIONOE com o que a gente vê na ciência,
nós chegamos, depois a gente conversa sobre isso, se for o caso, no modelo que a gente chama de aprendizagem cooperativa, okay? Que dá bem aquela cara de ressignificação. Muito bom, legal, né? E aí também, ouvindo um pouco você falar lá do trabalho, né, de Arujá, eu fiquei também pensando assim, né, daquele formato tradicional, né, que você trouxe aí na fala inicial, quando se estabelece, né, uma comparação. Queria que Yara falasse também, né, para a gente um pouquinho dentro dessa trajetória que ela tem dentro da educação, dentro das escolas, né, o que você tem visto, o que você tem acompanhado, o que você pode ter vivenciado aí para compartilhar com a gente. Sabe, Luiz, ouvindo o preletor Marcos, me ocorreu uma experiência pós-congresso da educação da vida. Foi muito interessante, né? Assistindo o congresso, as aulas dos professores, enfim, eu voltei muito motivada. Naquela época eu ainda trabalhava em sala de aula, hoje atualmente eu sou funcionária da Seitonoria do Brasil, mas trabalho no departamento de educação dos preletores. A educação está no DNA, não tem jeito. Verdade. Então, eu voltei para a escola e eu decidi que iria conversar com a instituição no sentido de nós ressignificarmos, inclusive, o projeto da disciplina que eu ministrava, que é espanhol. Eu era professora de língua estrangeira. Então, que nós construiríamos o plano do curso junto com os alunos, buscando ouvir deles o que seria interessante para cada uma das séries. A escola ainda era seriada, né? E foi muito interessante ouvir o quanto aquilo que já vinha sido aplicado e que já vinha carregado das nossas vivências em educação da vida, mas o quanto escutar esse trabalho parceiro, que é um pouco diferente de você ter um livro didático para seguir, e cada aula você segue um capítulo, enfim, e você ousar levar o aluno a fazer, talvez, uma imersão no centro da cidade de São Paulo. Mas isso é perigoso? Não, na verdade, bem orientado, bem planejado, é tudo maravilhoso. É tudo aprendizado, descoberta e formação na vida do aluno. Eu me lembro com, assim, muito carinho desse momento, embora eu tenha saído, essa construção ainda continua, inclusive em outras disciplinas, ouvindo os alunos, no sentido daquilo que eles percebem que pode agregar na vida deles algo bem bacana. Nossa, que legal, que experiência, né? Maravilhoso. Preletor Marcos, e dentro desses 3 anos que você trouxe para a gente, né, desse projeto de ressignificação de 2 escolas em Arujá, lá no início desse projeto, né, houve alguma resistência? Todo mundo aderiu de pronto? Como que foi esse processo? Resistência sempre existe, né? Porque o professor está cansado já de empurrarem para ele fórmulas mágicas, né? Ou então projetos, né? Agora nós vamos fazer tal coisa, agora o projeto é tal, depois o projeto é tal. Então eles cansam um pouco de tentarem seguir um modelo, né? Muitas vezes que vem imposto. Outra coisa também é o próprio histórico nosso, né? Eu, você, todos nós que estamos aqui passamos por um modelo de escola, né? Vivemos esse modelo de escola, sentamos uns atrás dos outros, ouvimos o professor falar, memorizamos um monte de coisa para depois botar na prova esse monte de coisa que nós memorizamos. Então esse modelo é muito fortemente enraizado. Seria a mesma coisa, talvez, aí, de um piloto de avião, né, entrar num helicóptero para pilotar o helicóptero e vice-versa. Eles são pilotos, né? Só que eles foram acostumados e preparados e treinados para voar em equipamentos diferentes. Então, eles precisariam de uma readaptação. Claro que o conhecimento que o piloto traz, né, teórico principalmente, seria muito utilizável na questão do helicóptero e vice-versa, né? Só que não dá para você pegar e vai ter que fazer uma série de mudanças. Então, isso tudo causa um constrangimento, causa um certo frio na barriga. Mas, a partir do momento que você começa a mostrar para eles, olha, você já sabe pilotar, né? Já tem um monte de conhecimento
que você já trouxe na tua bagagem. O que a gente precisa é te colocar num cenário diferente. Eles vão, então, ficando mais tranquilos. Então, nós tivemos algumas professoras, pouquíssimas, acho que umas 2 ou 3, que deixaram o projeto, mas, assim, sem nenhum tipo de estresse, digamos assim, olha, não me adapto, Então, tem gente, como diz o Lauro de Oliveira Lima, como fala também o Alexander Neil, né, tem gente que quer dar aula, ele quer chegar lá na frente e falar e ser escutado. E fazem boas aulas, não tem nenhuma dúvida nenhuma, né? Só que a gente não está querendo mais só ministrar aulas, o que nós desejamos é criar um outro tipo de sociedade, como diz o Lauro, e o professor Marcelo Taniguchi fala isso também, quer dizer, o ser humano ele tem que trabalhar com uma visão do social, que sociedade que ele deseja construir. Então a gente pode trazer esse modelo de sociedade para dentro da escola. A partir do momento que as professoras entendem isso, elas começam a se motivar. E aí aconteceu o inverso. O que aconteceu? As professoras que trabalham conosco começaram a chamar professoras da rede, vem, pode vir, que é muito legal, pode vir, que é bacana trabalhar. Tanto é, né, para encerrar, a gente tem hoje reuniões semanais, virtuais, né, são lives feitas com a Unesp de estudo, e essas meninas nós chegamos a reunir em torno de 50 e poucas professoras toda terça-feira para estudar. É uma coisa rara de se ver, então que mostra que aquela resistência inicial hoje cedeu lugar para uma coisa que elas acham que de fato vale a pena investir. Que legal, e eu acredito, desculpa, professor Luiz, sim, eu acredito que é esse movimento que faz o movimento no coração do aluno. Então, é o movimento no coração do professor, de entender, eu fico ouvindo o Peletor Marcos falar a respeito desse assunto, parece que eu vejo o olho da educadora, do educador brilhando e querendo fazer, porque do instinto, talvez, do dom de ser professor. E, naturalmente, o nosso aluno, o educando, o jovem, a criança, ele vibra dessa forma também. Então, assim, e quando isso acontece, eu fico imaginando que deve ter sido igual, né? Quem não faz parte do projeto olha e fala assim, mas o que eles têm de diferente? Aí vem espiar, vamos lá, ver o que eles estão fazendo para fazer parte também, que foi um pouco da minha experiência, né? Mas por que os alunos, eles fazem parte desses projetos, eles aderem efetivamente às propostas? Então, não tem nada de mágico, né? É o pressuposto que é diferente. Não é um pressuposto de entulhar, é um outro pressuposto, né? É um pressuposto de extrair isso de uma forma coletiva, fica mais legal. Legal. Então, e interessante a gente pensar também, porque a gente fala de ressignificação, e a pergunta é, isso que eu faço, isso que eu estou fazendo, qual é o significado que isso tem, né? E eu também, ouvindo os dois amigos falarem, eu me lembrei, por exemplo, de uma preletora que nós temos na Seichonoye, que é educadora, a preletora Dona Cidinha, né? Que a gente carinhosamente chamamos a Dona Cidinha, né? Preletora Cidinha. Ela foi diretora, hoje ela está com 84 anos, e até hoje a escola que ela foi diretora, isso, se eu não me engano, só de aposentada ela já tem aí uns 25, 28 anos, né? Até hoje a escola chama ela para ser homenageada. Aí eu fico pensando assim, né? O trabalho que ela exerceu dentro da escola enquanto gestora, que significado que isso trouxe, deixou para os educadores, para os estudantes, né? Para que até hoje eles tenham necessidade de trazê-la e homenagear, né? Então, é bem legal. O professor Marcos, né, citou o professor Marcos, professor Masanobu, professor Masaharu Taniguchi, né? Lauro de Oliveira Lima também, e aqui no livro A Verdade da Vida, volume 14, na minha edição, está na página 197, o mestre faz uma pergunta muito interessante que vem ao encontro disso que nós estamos discutindo, né? Então, a pergunta do mestre ficam para os nossos convidados, ok?
E a pergunta é, será que tem surgido personalidades realmente grandes dentre os que foram alunos brilhantes no atual sistema de ensino? Olha aí a pergunta, né, do mestre. E aí? O professor Masaru Taniguchi, ele era um crítico desse modelo de escola, né? Ele tinha realmente uma ideia, porque ele estudou Alexander Hill, ele leu Tolstói, ele leu Oscar Wilde, né? Então ele tinha uma ideia diferente, para a época dele, bastante avançada. Então, de fato, é uma coisa para a gente pensar, né? Talvez os professores fiquem incomodados, dizendo, vocês estão tão contra esse tipo de escola, esse modelo de escola. Não, nós só estamos querendo outro, que não é esse. Né? Então, essa escola, ela não consegue enxergar muitas crianças que têm outros tipos de dons, outros tipos de aptidões, porque lida com um único tipo de inteligência, tá? Quando a gente ouve falar assim, olha, nós estamos vivendo numa cidade inteligente, ou então a inteligência artificial, é porque o conceito de inteligência que é utilizado nesse caso aí de inteligência artificial é só de memorização e aprender a repetir aquilo que foi memorizado. O robô, no fundo, faz isso. Quando chegarmos à inteligência quântica, talvez isso mude, mas hoje não. Então, o robô vai aprendendo por experiência, memorizando e fazendo ligações. Só que existem outros milhares de tipos de inteligência, né? E uma vez, Luiz, eu tive lá em Porto Velho e fui convidado para fazer uma palestra dentro de um presídio. Eram 150 homens. E quando terminou, e foi bastante emocionante estar com eles ali conversando, a psicóloga que cuida deles disse assim, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta, você que é educador, né? Vocês não conseguem enxergar umas crianças superdotadas que ficam nas suas salas de aula? Eu perguntei para ela, por quê? Ela falou, porque aqui, ó, tem pelo menos 10% de superdotados. Ela falou, te dou um exemplo ali, ó, aquele rapaz ali, ó, você dá um piano para ele agora, ele ouviu uma música, ele sai tocando, ele nunca foi para uma escola. Só que ele está preso lá. Puxa então, essa escola não enxergar, você vai falar, mas os pais deveriam enxergar. O pai de onde? Que uma criança que mora numa favela, que se diz hoje comunidade, que não tem condições nem de levar quase comida para essas crianças. Então, essa escola, 10%, ela falou. Porque a gente só lida com memorização. E se essa criança não está afim de ficar memorizando, repetindo na prova o que ela memorizou, ela é excluída. Ela fica invisível e olha o que dá. Então, nós queremos um outro tipo de escola, onde as crianças, inclusive, elas aprendam a vivenciar coisas diferentes. E o gênio sai daí, quando você oferece oportunidades diferentes, quando você tem tempo de escutar, quando você consegue olhar para perceber aquilo que a criança traz de genialidade já dentro dela, ou quando está escondido, o professor tem tempo para extrair. Isso é a escola que formaria gênios. Agora, como é que você vai formar gênios se você tem um programa para cumprir extremamente fechado, um monte de crianças sentado uma de frente olhando para você, você tem que dar conta daquele programa, você não tem nem como olhar para as crianças. Então, nesse tipo de escola, a gente não vai conseguir avançar nesse sentido, não. E aí a gente colhe o fruto que a gente está colhendo aí de 10% de gênios estarem, de repente, dentro da prisão, ou pelo menos dentro dos presidiários, 10% que têm altas habilidades e não foram perceber, e a escola não percebeu isso. Que interessante, né, você falar isso, porque a gente vê, assim, grandes professores, né, fazendo dentro daquilo que ele consegue, mas muito pouco observadores, né, eu acho que essa é uma palavra que é bastante importante para a educação da vida, o quanto, quando ela fala, né, quantos alunos não são observados, né? Interessante isso. É verdade, e o professor se esforça para isso, a gente sabe, né? Ele só não consegue dentro desse modelo que a gente tem tarefeiro e ele tem que cumprir um monte de coisa, tem que preencher diário, tem que fazer um monte de... Então, não é que tem que mudar só dentro da escola, tem que mudar, na verdade, todo um sistema que está montado para a escola funcionar do jeito que funciona. É isso mesmo, é porque a régua que a gente aprendeu a usar é uma régua que mede e quantifica de um determinado jeito. Então, se a absorção, sei lá, conceitual, ela tá top, então esse serve para esse modelo. Se ela não chega nesse ranking, então esse aluno não está
adequado, então ele é deixado de lado. Quantas vezes em reuniões de professores a gente discute casos problema, né, nesse modelo você faz aquela reunião e aí assim é extremamente complexo, porque você coloca ali a figura que nem está lá para ouvir, até hoje existem também conselhos participativos, mas na sua maioria a gente discute aquela criatura maravilhosa que tem sim um potencial, mas não discute se nós estamos, enquanto educadores, de fato exercendo esse papel maravilhoso de ser educador, de extrair esse potencial, né? A gente segue algoritmos, né? É desse jeitinho certinho. Então, eu ouvi o Pletor Marcos falando da questão, e o Luiz também comentou dessa questão da disciplina, parece que é tudo fragmentado, né? Então, assim, ó, você aprende isso aqui com essa pessoa, aprende isso aqui com essa outra pessoa, e, de repente, no mundo, essa criança, esse aluno, ele não vai ser cobrado dessa forma. O contexto em que ele está inserido é um contexto mais amplo, muito mais amplo. Então, assim, a criança que gosta de música, por exemplo, com que olhar será que essa criança ela é vista? Ele pode ser um instrumentista, como foi mencionado, maravilhoso. A criança que pinta, eu tinha uma aluna que ela pintava mandalas durante a aula. Então, ela pegava o caderno dela, a contracapa do caderno eram mandalas. Mandalas, mandalas, mandalas. Olha, não sei dizer quantas vezes essa menina foi colocada para fora de sala de aula durante a sua vida escolar porque ela desenhava mandalas. O que eu tenho a dizer é que hoje ela é uma artista plástica reconhecida, porque quando ela saiu do universo dessa escola tão quadradinha, não sei como dizer, ela encontrou o caminho dela. É para a gente pensar só. Verdade. E aí também eu fiquei ouvindo vocês, né, falando e pensando quantos projetos que a gente poderia trabalhar com os alunos dentro de uma temática em que ele passasse por todas as áreas do conhecimento, né? Então, num projeto que ele conversasse com a matemática, que conversasse com a biologia, que conversasse, né? Então, me parece que é um pouco isso que também vocês fazem lá em Arujá, né, professor Marcos? Sim, sim. Você pode trabalhar, eu vou dar um exemplo da própria Verdades da Vida, né, volume 40, onde o professor Masaru Taniguchi ele vai explicar o significado da palavra ser humano, né, em japonês é ninguém, e esse ideograma ninguém é composto por dois ideogramas, né, Hito e Aida. Né? Hito é ser humano, Aida é aquele que vive no meio de. Então ele coloca, né, o Hito é um ideograma que parece que está apoiando um, apoia o outro, assim, é um ideograma que se desenha assim, né, um apoiando o outro. Então, se a gente parar para pensar, o ser humano, ele diz, o ser humano é aquele que vive no meio de outro ser humano, vive no meio com o outro, e a aprendizagem, ela se dá na relação com o outro, e também, aí a gente está falando de uma outra visão de inteligência, para a gente chegar nessa questão que você traz dos projetos. Uhum. A inteligência, a partir do momento que surgiu a psicogenética, ela passa a ser a capacidade do ser humano de se adaptar ao meio. Né? Essa é a grande capacidade que nós, seres humanos, temos. O meio ambiente, por exemplo, né? A gente está falando hoje de destruição, mas eu estou falando, na verdade, da grande capacidade, de repente, da gente não correr tão rapidamente como um leão, por exemplo, como uma onça, e inventar alguma arma, uma flecha, para poder ter essa falta de capacidade adequada ao meio. Então, por exemplo, o ser humano ele foi inventando, e inventamos muitas coisas. A gente quer ficar no escuro, inventar lâmpada, a necessidade foi gerando isso. Essa inteligência, ela é colocada a serviço, né, de alguma coisa quando me interessa, quando me mobiliza internamente. Então, o que a gente faz com as crianças? A gente usa isso, esse princípio da inteligência, procura mobilizar eles para alguma coisa. E, normalmente, essa mobilização ela está muito ligada à questão da própria comunidade. Então, a gente trabalhou agora, recentemente, na Escola da Penha, eles começaram a ver que a escola ia ter que transformar uma fossa negra, né, que a escola é rural, uma fossa negra, e teria que fazer uma fossa séptica. A diretora comunicou eles, e isso, de certa forma, chamou a atenção, porque muitos moram em chácara onde só tem fossa negra.
Pois, aí foi assim, estudaram com o pedreiro, aí depois viram a matemática, depois viram a parte da biologia, a parte da química, da decomposição, se existia outros meios de fazer essa decomposição que não fosse usando fossa, e aí essa criançada ficou alucinada, quer dizer, então ela pescou, é o que você falou, a integração das matérias, ela se dá a partir de um eixo de interesse. E ele não é artificial, entendeu? Porque partiu do desejo das crianças e o professor pendura os conteúdos de acordo com aquilo que as crianças vão avançando. A criança faz o que quer? Não. O professor também direciona o trabalho, e porque o professor tem o currículo e o conteúdo que ele tem que cumprir naquela série, naquele ano. Então, ele vai conseguindo integrar, né, esse conteúdo ao projeto. Isso tem dado um resultado bastante interessante. Nas duas escolas, por sinal, as crianças têm aprendido e aprendido muito. É trazer a teoria para a zona proximal do aluno, né? Então, assim, o aluno se sente mais engajado. Você atribui novo significado para uma coisa que antes estava ali, a fossa estava ali, talvez ele não pensasse nisso, mas com um projeto desse porte fica bem diferente o olhar do aluno, o olhar da comunidade, o olhar da escola, né? Claro. É só pegar, por exemplo, nós três somos educadores, né? Por que a gente virou educador? Porque a gente tinha interesse. E vamos voltar para a nossa infância, e eu queria que os professores que estivessem nos escutando pensassem agora na sua própria infância, entendeu? Se vissem dentro da escola. Então, eu, por exemplo, dentro da escola, a professora, eu não me interessava nada por essas histórias de ficar gravando que em 1500 e pouco aconteceu tal coisa. Agora, quando me dava alguma coisa que tinha um viés social, olha, nós vamos falar sobre escravidão, as injustiças que cometeram na escravidão, a gente vai criar... a gente criou peça de teatro, a gente criou... né? Então, aquilo me mobilizava, né? A professora sacou isso aí, a professora Eunice, inclusive. Então, aquilo me mobilizava. Então, eu faço uma reflexão dizendo, né, Luiz, Yara e todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, as amigas que estão nos ouvindo, e pense o seguinte, quem me mobilizava lá dentro? Como é que o meu olho brilhava onde? Vai ter uma porcentagem, eu acho que talvez 5%, no máximo 10% de pessoas que se adaptam bem a essa escola. Não tem dúvida. Tá? Mas tem outros 80% e 90% que se dariam muito bem num outro tipo de escola que estimulasse isso que a gente acabou de falar. Então, esse exercício que você propôs para que a gente fizesse, né, traz uma reflexão também, o quanto a gente ainda precisa avançar, né, o quanto a gente ainda precisa se permitir, né, como o que que a gente está discutindo hoje da ressignificação, o quanto a gente ainda precisa se permitir, né, dentro da Setinoye, né, na Superintendência dos Educadores, a gente tem um curso voltado, né, para os profissionais da área da educação, para os preletores, líderes da eliminação, que é o ciclo de estudos da educação da vida. É um curso de 3 anos, e que no primeiro ano, o professor, os nossos educandos, eles são convidados a revisitar justamente isso que você falou, né? Da sua memória, lá quando você iniciou, quando você ingressou, quando iniciou a sua trajetória dentro da educação, por que caminhos você percorreu até chegar onde estamos hoje, né? E a gente tem, assim, bom, o curso, ele existe desde 2007, né? E o quanto a gente ouve de relatos de alunos que chegaram no 3º ano dizendo, puxa, eu vim fazer o curso para mudar a diretora da escola que eu dou aula, para mudar os alunos, para que eles melhorem, né? E quando eu, no meio do caminho do curso, acendeu uma luz dizendo, não, quem tem que melhorar sou eu. Quem tem que ressignificar alguma coisa aqui sou eu, né? Então, a gente tem muitos relatos de educadores, preletores, né? Tem até um relato muito bonitinho de uma ex-aluna nossa do CEV, né? Que ela procurou a superintendência porque queria fazer o curso, mas ela não era educadora,
ela não era preletora e nem líder da iluminação. E ela falou, mas eu vou fazer esse curso. Eu falei, bom, se ela está dizendo que vai fazer o curso, deixa ela fazer, né? Então, no primeiro ano, quando a gente debatia com os alunos, ela sempre usava a frase, eu não sou professora, mas eu sou mãe. Eu entendi isso do texto. Aí, no segundo ano, a mesma coisa, né? Eu não sou professora, mas eu sou mãe, e eu entendi isso do texto. No terceiro ano, o discurso dela mudou, e olha que legal. Aí, como é que passou a ser o discurso dela? Eu não sou professora, eu sou mãe, e eu sou voluntária na escola que a minha filha estuda. Então, o curso despertou nela um desejo de ser útil, de ver o sofrimento dos educadores lá dentro da escola, e ela dizendo, gente, eu posso ser útil aqui dentro dessa escola, né? E, recentemente, nós encontramos ela no seminário de educadores, antes da pandemia, né, lá na Academia de Biúna, em janeiro, e ela me veio dar um abraço tão apertado, e ela disse assim, Luiz, você não vai acreditar. Em dezembro agora foi a minha colação de grau. Eu me formei, ela é psicóloga, né? E eu falei, puxa, que legal, essa parceria dos educadores com a psicologia, né? Então, é uma parceria muito legal, né? A preletora Yara, quer comentar alguma coisa? Falar de CEV é encantador para mim, porque, assim, no meu envolvimento com o CEV, enquanto preletora regional, a gente pôde acompanhar, inclusive, você contou a história de uma determinada pessoa, eu me lembro que nós tínhamos na nossa regional hoje ela é preletora, inclusive, muito curiosa e muito estudiosa. Então, ela já tinha passado pela modalidade que nós temos na Seichonoye, que é o ciclo de estudos da prosperidade. Ela já tinha passado pelos módulos de estudo, mas pelo mesmo motivo, não sou professora, não achava que ela não era educadora, enfim, não era casada, não tem crianças na família, não podia nem dizer que era mãe, entendeu? Enfim. Aí ela veio conversar comigo, e, na verdade, eu fui conversar com ela também. E esse é um exemplo interessante porque tem o dedo da preletora Mariângela, conhece, preletor Luiz? Porque, como formação, ela é advogada. Então, aí eu convidei a preletora Mariângela, para conversar com ela. E esse exercício de escrever e ressignificar, inclusive, as suas próprias memórias foi definitivo para um mergulho, assim, profundo na alma dessa grande preletora da nossa regional, a Espelapa, e que me faz, até hoje, né, acreditar muito, muito mesmo, nesse estudo da educação da vida. Essa, assim, é simbólico, né, porque eu vejo essa pessoa sempre e sei de olhar o quanto ela ama mesmo o estudo, o mergulho, a reflexão. Isso é muito importante. Então, acredito que o Departamento os educadores da Seichonoye do Brasil faz um trabalho lindíssimo, maravilhoso. A questão não é só ter isso na teoria, é executar isso, é fazer isso acontecer mesmo na nossa sala de aula, na nossa vida, na nossa casa, enfim. Maravilhoso, muito bom. O preletor Marcos, há pouco, também estava falando sobre a questão dos gênios, né? No senso comum, quem é gênio? É aquele que tira nota 10, é aquele que fica em primeiro lugar na lista de chamadas, né? E nesse mesmo livro, vocês que nos acompanham, né? A Verdade da Vida, volume 14, na página 177, na minha edição, o professor Masaharu Taniguchi, ele traz um novo conceito de gênio para a educação da vida, né? Então ele diz assim, olha, gênio é aquele que mesmo depois de adulto conserva a capacidade de se maravilhar que possuía na infância. Lindo isso, né? É lindo. Aliás, a Verdade da Vida, a coleção A Verdade da Vida, ela é muito linda, né? E há um pouquinho, né, em algumas falas anteriores nossas aqui também, foi citado algo que eu queria resgatar aqui, né,
que é a questão de trabalhar com valores, que acho que, se eu não me engano, foi na fala do professor Marcos, né? Outro dia eu estava, quando ainda não estávamos em pandemia, né? Eu fui fazer uma atividade dentro de uma escola, pela Seichonoye, e aí falando, e uma professora levantou o braço e disse assim, queria te fazer uma pergunta, pelo que você está falando, parece que você é contra as regras, é isso que eu estou entendendo? Ela estava entendendo que eu falando de educação da vida, que a gente não podia botar regras nas crianças, né? Eu disse para ela assim, desculpa, mas não foi isso que eu quis dizer, eu não me fiz entender. O que eu entendo, professora, é assim, ó, a regra pela regra, ela não traz nenhum avanço. Mas quando você atribui um valor a uma regra, aí você avança com o estudante, né? Olha, você rompeu essa regra. Rompendo essa regra, você rompeu esse valor. Aí ela consegue alcançar o que é que, de fato, ela possa ter feito, né, ali dentro da escola. Então, eu queria resgatar um pouquinho com vocês também, né, com vocês dois, trazendo uma contribuição aí a respeito dessa questão do valor. O próprio professor Masaru Taniguchi fala, ele utiliza até o termo valor eterno, né? Buscar uma vida de valor eterno. Em vários livros nossos, ele traz essa questão da busca do valor eterno. Quando a gente pensa em valor eterno, a gente acredita que seja uma coisa assim, muito transcendental, mas não é. O somatório de valores que a gente vive no dia a dia é que nos leva ao valor eterno. Então, eu digo para você, uma pessoa que tem dentro de si um valor chamado respeito, independente da norma, da regra, da conduta, ela tem respeito. Então, você não vai ter uma regra, foi como você bem disse, olha, eu vou no mercado e está escrito ali, vaga para idoso, vaga para gestante, vaga para deficiente físico, ok? Eu posso ter a regra, você pode ter a regra que você quiser, e aliás existe a regra, você vai toda vez que você vai no supermercado, tem alguém parando o carro, né, na vaga do deficiente e saindo andando, tem alguém parado na vaga de idoso e sai do carro, que dá vontade de você perguntar para a pessoa assim, nossa, qual é o remédio que você toma para rejuvenescer, né, porque você parou na vaga de idoso e saiu, e você vê que não tem um idoso que ele foi levar, ele está sozinho no carro, o cara sai, agora você tem 25 anos de idade, você tem vontade de perguntar qual é a alquimia que ele utiliza, né, então não adianta, se não tiver alguém para multar ele, uma câmera para vigiar essa pessoa, e o que adianta a regra? O que você bem falou. Eu posso ter um respeito. Então, o que eu diria para você? Os valores, quando você começa a trabalhar com as crianças em torno de valores, qualquer regra começa a ter sentido. Agora, veja só, posso botar uma regra na escola, só pode ir ao banheiro, fazer o xixi na hora do intervalo. E acabou, vocês saem demais. Não, primeiro que a gente precisa saber por que a criança não quer parar lá dentro. Segundo, que se eu tiver, imagina uma sociedade bonita, né, que você fala assim, eu saio da sala de aula, vou ao banheiro e volto ao banheiro sem dar satisfação para ninguém, em que sentido? Porque a professora sabe que, como eu tenho um valor chamado respeito, quando eu saio da sala de aula, eu vou ao banheiro para fazer lá a minha necessidade, ou se eu tiver que fazer alguma outra coisa, eu saio e faço. Então, isso seria, mas isso aí é muito idealismo. Mas é de idealismo que a gente vive. A gente só quer fugir da regra, e o próprio professor Masaru Taniguchi diz, quando você está extremamente cerceado. Então, se você vai pegar sociedades maduras e pessoas maduras, né, você percebe que a regra para elas está no relacionamento com o outro. Então, por exemplo, por que você não grita na sala de aula? Porque a professora manda para a diretoria. Então, agora, por que você não grita na sala de aula? Por que eu iria gritar? Eu vou atrapalhar a professora, por isso que eu não grito. Pronto. Aí você começa a ver que essa criança, esse adolescente, tem um valor introjetado nele, né? Ele tem um valor. Por que eu não saio com o meu carro dirigindo a 150 km por hora por causa aqui na rua em Arujá? Porque tem valeta, porque tem lombada, porque tem radar, porque a polícia pode me multar? É onde que nós estamos vivendo. Não vou fazer isso porque eu posso causar um acidente e ferir o outro. Isso então, é importante. a nossa sociedade está tão acostumada
consigo mesmo, porque antigamente, e recentemente apareceu uma coisa muito semelhante na televisão, uma propaganda dizendo o seguinte: não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você. Olha o tipo de sociedade que nós temos. Não faça do seu carro uma arma, porque a vítima pode ser você, não o outro. Uhum. Isso já por aí já mostra a imaturidade da nossa sociedade. Por quê? Porque eu vi um psicanalista fazendo uma palestra pegando esse exemplo, dizendo assim: se fosse num país em que o coletivo está acima do indivíduo, essa propaganda não durava 15 segundos na televisão, porque ia chover de gente ligando, reclamando desse tipo de mensagem. Aqui a gente acha natural. Então mostra a imaturidade, ou seja, ou a gente volta o olhar para valores e constrói as regras a partir dos valores, ou nós vamos ter sempre uma sociedade que precisa punir para quem não seguiu o valor. Ai, É isso maravilhoso. mesmo. Pode falar, Yara, diga lá. Não, eu estou aqui concordando com o Pletor Marcos e me lembrando de situações em que era necessário conversar com os alunos a respeito dos valores, não para construir regras, mas para que eles pudessem perceber o como ele fala também atinge o colega de sala e talvez ele não perceba. Então, às vezes, o nosso papel ele vai além dos conteúdos. A gente precisa lembrar disso. É um papel que é de formação maior, né? Então, assim, promover essas conversas com os alunos. Eu não estou falando de contratos pedagógicos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando mesmo de conversar, de ouvir, de entender. E o Pletor Marcos estava falando da história do banheiro, e eu me lembrei de um episódio. Eu estava assistindo um desses canais para rir esses dias aí com as minhas filhas, e eu ouvi a história de uma artista famosa. A professora não a deixou sair, faltava só 5 minutos. Ela falou: professora, posso ir ao banheiro? Ah, não, falta só 5 minutos. E quando ela chegou ao banheiro, ela não conseguiu segurar, e enfim, foi uma situação constrangedora. O banheiro não tinha papel higiênico, chegou uma menina, a menina, amiguinha, ajudou. Hoje isso vira piada na vida desta atriz, mas naquele momento da vida dela, porque ela ressignificou aquilo de alguma forma, ela teve formação suficiente para fazer uma transformação com aquele episódio, mas a gente precisa, enquanto educador, ter, assim, muita ciência da importância dos nossos nãos, dos nossos sims e das nossas, entre aspas, regras criadas, porque se elas não têm sentido verdadeiro, elas vão gerar resultados que a gente conhece muito bem e nem sempre a gente gosta. É verdade, não são resultados satisfatórios, entre aspas, né? Eu também, a hora que estava ouvindo ali o professor Marcos falando, né? Eu também me lembrei que uma vez eu fui fazer atividade dentro de num município, a presidente, né, nossa, dos educadores, me levou e eu fiz atividade. E aí ela assim: preletor, eu queria muito, porque essa nossa presidente dos educadores, ela já é aposentada, né? Ela disse: eu gostaria de te mostrar a escola que eu trabalhei durante muitos anos antes de me aposentar. Eu disse: não, então me leva até lá que eu quero conhecer, sim. Aí eu entrei, a diretora veio nos receber, ela me apresentou, e aí a professora, né, a presidente virou e falou para a diretora assim: eu vou dar uma caminhada com o professor Luiz dentro da escola para mostrar. Não, fiquem à vontade. E a gente ia andando pelos corredores, e eu observava que as portas não tinham maçanetas. Aí eu disse para ela assim, bom, eu olhei a primeira, achei estranho, a segunda, a quinta, a sétima, e falei assim: eu queria te fazer uma pergunta. E a gente ouvia, né, o barulho, as crianças dentro das salas estudando. Sim, as portas não têm maçaneta. Ela falou: não, professor, é assim, cada professor, ele tem a sua maçaneta. Então, ele abre a porta, põe os alunos para dentro, vira, fecha a porta, tira a maçaneta e a maçaneta fica em cima da mesa dele. Aí eu fiz essa pergunta para ela, Yara: mas quando o aluno precisa ir ao banheiro, como é que ele faz? Aí ele pega a maçaneta,
e vai, volta e devolve a maçaneta para a professora. Eu, assim, por que vocês resolveram fazer dessa maneira? Não, porque senão os alunos não querem ficar dentro da sala de aula. Eu falei, professora, me desculpa, mas se o aluno não quer ficar dentro da sala de aula, talvez o que esteja acontecendo lá dentro não tem interesse, não está atraindo o interesse deles para querer ficar lá dentro. Porque se a gente fizer um movimento ao contrário, né? A aula está tão gostosa, eu estou quase fazendo pipi aqui nas calças, mas eu preciso ir ao banheiro. Você vê que aí é ao contrário. Tá tão bom, tá tão gostoso aqui que eu não quero sair, mas eu vou precisar sair. Eu falei, então, na verdade, eu até comentei, né, depois com ela assim, gente, isso para mim não é sala de aula, isso tem nome de prisão, não tem outro nome, né? E também na questão aí que o professor Marcos estava falando dos valores, esses dias eu vi no jornal, nem lembro qual deles, um lugar onde um senhor, ele tem, talvez vocês tenham visto essa matéria também, ou ouvido falar, ele tem um comérciozinho pequeno, e ele não tinha dinheiro para contratar alguém, para ficar ali recebendo e dando troco para as pessoas. Então ele decidiu que não teria ninguém ali para fazer isso. Ele deixou uma caixa e um bilhete. Pegue o que você precisar, faça o seu troco e eu lhe agradeço por isso. E a repórter, ainda sim, né, perguntando para ele, mas o senhor confia? Ele, claro que eu confio. E a pergunta dela, né, nunca ninguém, ele falou, olha, aí eu não sei te responder, mas eu sei que deu certo, ele não tinha como contratar alguém para ficar ali fazendo o serviço de caixa, então ele falou, as próprias pessoas vão fazer isso, isso é muito legal, né? Ah, espetacular, Luiz, esse exemplo, muito legal, e me faz parar para pensar no modelo de prova que a gente tem, sabe? Verdade. O modelo de prova em que você tem uma pessoa monitorando para ver se você não tem um aluno ludibriando aí o professor, e com uma ação talvez desse porte, a gente já está falando, sem falar, o que a gente acredita que é esse aluno. Então, é muito importante que as atitudes que nós tomamos em trabalho, né, em sala de aula como educadores, elas venham assim carregadas de um pressuposto verdadeiro, do valor eterno, daquilo que a gente acredita mesmo que é importante, correto e que vai valorizar o gênio que é o nosso aluno. Verdade, verdade. Bem, a conversa está maravilhosa, o bate-papo está delicioso, é muito bom conversar com pessoas inteligentes, né? Eu tenho um prazer enorme. Ficaríamos aqui horas conversando. Mas a gente tem agora, né, aproximadamente aí uns 8, 9 minutos, então eu vou passar a palavra primeiramente para o professor Marcos, depois para a professora Yara, para fazer as suas considerações finais e encerrarmos com uma pequena mentalização. Tudo bem? Podemos fazer assim? Vamos lá. Eu estou aqui com o carro do ovo passando aqui, vendendo ovo. Aqui nós estamos em casa, ele acabou de ir embora aqui, graças a Deus. Estava uma barulheira que vocês não têm noção, eu estava torcendo para ele ir embora. Essa é a questão. E quando a gente faz esses encontros em casa, né? Sempre é carro de ovo de pá. Aqui em Arujá tem pamonha, tem ovo, você pode escolher o que você quiser, né? A minha rua tem. Eu quero deixar uma mensagem e convite também para que os educadores que nos escutam procurem a superintendência das atividades dos educadores, né? Fazer o ciclo de estudos da educação da vida, que a gente tem visto assim que tantos educadores têm ressignificado a sua própria vida em primeiro lugar, como você falou, para depois ressignificar a vida também do outro. E acredito que todo educador tem que ter em mente que, a partir do momento, né, que a memória foi transferida para os equipamentos, isso, olha só, veja você, em 1980 e pouquinho, Lauro de Oliveira Lima diz o seguinte: a memória vai estar na palma das mãos das pessoas, e olha que ele nem sonhava em celular. Então hoje, por exemplo, se eu quero saber alguma informação, eu pego meu celular e vou saber aquela informação de memória, né? Quem descobriu, quando descobriu, que data descobriu, olha, como é que se escreve tal, é paroxítono, é proparoxítono,
Isso aqui tudo, né, está hoje literalmente na palma das mãos. Você cozinha, você conserta a geladeira, você conserta até, troca a lâmpada de carro, que outro dia queimou a lâmpada do meu carro, fui lá, vi um tutorial e troquei. Então todos esses tipos de coisa já foram transferidos para uma outra área. O professor tem que parar para pensar nisso. Sabe por quê, Luiz e Yara? Porque senão, daqui a pouco, esse professor que ainda está na ideia de que ele tem que transmitir conteúdos e o outro tem que memorizar, ele vai ser substituído. É questão de tempo. É você botar robôs para dar aulas, e você aperta um botão e você repete a aula quantas vezes você quiser, até você memorizar. Ah, mas um robô tem a parte humana, então é isso que nós estamos querendo, não tem a parte humana. É isso que nós estamos querendo dizer. A escola tem que ter um outro papel agora, e o professor é fundamental, porque não se ensina do jeito, se ensina do jeito que nós estamos ensinando por um robô, se ensina. Agora, se ensina valores, se ensina projetos, você ensina, não, aí o robô ainda não vai fazer isso aí. Então o professor tem que perceber que ou ele ressignifica a sua profissão e traz para dentro de si aquilo que é mais importante, que é aprender na relação com o projeto, com um sentido de comunidade, para que a minha aprendizagem faça sentido para a minha comunidade, transforme o meu ambiente, o meu mundo. Aí você tem uma esfera social da educação, aprender com o outro, ou, se a gente insistir nesse modelo, logo, logo você vai ver, já está acontecendo, né, gente substituindo o professor por modelos de aula online. Isso vai ser uma desgraça, porque o ser humano vai parar definitivamente de conviver com o outro. Então, o professor tem que se ressignificar, tem que ressignificar a educação, não é só para sobreviver, é para que a sociedade sobreviva diante do que nós estamos vendo de avanço tecnológico aí. Que lindo. Leitora Yara, suas considerações. Ouvindo aqui o preletor Marcos, grande amigo, você, Luiz, me faz lembrar, assim, a oração dos professores, né, que a gente tem escrita pela Seitinoye, e que faz a gente pensar nos alunos, refletir, né, nos alunos como sendo o espelho da nossa própria mente. E a parte que me toca bastante da oração é que ela fala que através dos nossos alunos é que nós aprofundamos o nosso amor e elevamos a nossa alma. Isso é lindíssimo, né? Então, assim, diante de tudo que foi dito aqui, é óbvio que é necessário que nós ressignifiquemos uma série de coisas na nossa escola, na nossa casa. Isso faz parte do crescimento, nós somos seres em franca expansão da consciência, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que ter em vista sempre que esse trabalho de amor mesmo do professor, ele eleva a nossa alma. E se ele eleva a alma do aluno também vai ser elevada junto. E parece meio poeta, assim, meio poliana, talvez, sim, mas a gente deve viver realmente desafios, mas desafios vividos com base sólida, com amor, com carinho, com cuidado e bastante estudo. Então, professores, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Inscrevam-se mesmo no ciclo de estudos da educação da vida, assistam às nossas reuniões virtuais, participem conosco quando for possível nos encontrarmos presencialmente, porque eu tenho certeza que essa elevação da alma, ela se dá na sala de aula, no encontro professor-aluno, mas ela também se dá no encontro professor-professor. É maravilhoso isso. Eu amo ser professora e eu tenho certeza que o amigo que está aqui com a gente também ama ser professor e quer buscar algo melhor sempre para a sua vida. Que lindo, né? Muito lindo as considerações finais de vocês. E eu estava pensando aqui que acho que nesse momento também, né, os nossos educandos, eles são poucos escutados. A minha sogra, semana retrasada, ela partiu para o mundo espiritual aos 94 anos. E há uns 2, 3 anos, mais ou menos, a gente intrigado, né, com essa questão
da disciplina, de como corrigir aluno, como, né, aluno desrespeitando o professor e vice-versa. E um dia eu fui visitá-la e minha sogra foi diretora de escola há 25 anos, efetiva. E um dia eu disse para ela assim: ô sogra, como que a senhora, na sua época, né, os saudosistas aí, né, na minha época, como que o aluno era corrigido, como que a senhora, como diretora de escola, agia? Essa era a minha pergunta para ela. Aí ela olhou para mim e disse assim: olha, Luiz, eu fazia dessa maneira. O aluno chegava dentro da diretoria, porque foi trazido para a diretoria, coisa boa, provavelmente ele não tinha feito. Então, quando ele sentava na frente dela, ela levantava e dizia para ele assim: olha, eu vou ali fora resolver um probleminha, eu já volto. Enquanto isso, eu quero que você pense no que aconteceu. E saía da sala. E não tinha que resolver nada, ela só queria que ele deixasse ele refletindo. Quando ela voltava, aí ela disse para mim assim: aí, Luiz, quando eu voltava, eu sentava na frente dele e só fazia uma pergunta para ele: o que foi que aconteceu? Como ele teve aquele períodozinho que ela ficou fora da sala refletindo e pensando nas bobagenzinhas que ele podia ter feito, ela conversava e escutava ele. E a gente, infelizmente, vê muito disso também. Às vezes, os nossos educandos não são ouvidos, eles não são educados, assim, né? Não tem essa cultura de ser ouvido, né? E também, assim, e não só dentro da nossa esfera acadêmica, né, educacional, mas também entre nós, amigos. Veja, responda você essa pergunta: quantas vezes dialogando com alguém você consegue chegar com a sua frase no final? Muito raro, né? Que aí o outro já quer interromper. Bom, gente, o encontro está maravilhoso, está fantástico, né? Então, nós vamos agradecendo aí, né, os nossos convidados, e a gente queria, então, encerrar esse nosso encontro fazendo uma mentalização, né, que está no livro Minhas Orações. Na minha edição está na página 78, e é a oração para conscientizar a capacidade infinita, né? Então, aqui, a mentalização diz o seguinte: a palavra proferida claramente tem mais poder de concretização do que a palavra mentalizada. Em postura correta de meditação Shinsokan, pronuncie em voz alta: Deus me proveu de todas as coisas. Muito obrigado. Deus me dotou de sabedoria infinita. Muito obrigado. Deus me provê com o amor infinito. Muito obrigado. Deus me protege com o amor infinito. Muito obrigado. Deus me concedeu vida infinita. Muito obrigado. E assim, então, né, com essas palavras dessa mentalização que está no livro Minhas Orações, nós queremos, mais uma vez, agradecer esse rico momento, né, que tivemos aqui, na presença do preletor Marcos Rogério, da preletora Yara. Muito obrigado por vocês terem disponibilizado um tempinho do cotidiano de vocês, que eu sei que está bem corrido, né? Mas, mais uma vez, em nome da Superintendência das Atividades dos Educadores, muito obrigado, Deus abençoe cada vez mais todos vocês e seus familiares. Muito obrigado, preletor, obrigado, preletora. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus, muito obrigada. O amor une, renova, constrói, ilumina. Dia 13 de setembro, a partir das 15 horas, a família Seichonaye, mais uma vez, irá celebrar o grandioso amor de Deus. É a 34ª Convenção Nacional da Seichonaye do Brasil, em idioma japonês e português, que está se aproximando. Participe conosco deste maravilhoso evento online. O amor é a força da vida. Muito obrigada.